João Marquesan, presidente do Hospital Carlos Fernando Malzone. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Décio, para todos, e bom dia a todos os ouvintes. O presidente vem aqui ao nosso programa porque eu tenho uma informação de que há uma movimentação do setor privado em nossa cidade que pode ou já está culminando aí, provavelmente com incrementos no setor de leitos especiais, seja na enfermaria ou então na UTI, enfim, mas leitos que poderão dotar o nosso hospital por um trabalho aí de vocês, juntamente com muitas indústrias aqui, entre elas estaria a Citrosuco, isso é fato? Sim, isso é fato. Dentro daquele trabalho que nós começamos alguns meses atrás, um mês e meio atrás, pedindo para todos que contribuíssem com o hospital, porque você sabe que a gente sempre acertou as contas do hospital, o orçamento na pontinha do dedo, né? Porque o hospital atende 80% SUS e o SUS cobre só 60% dos custos. E a diferença nós tirávamos através dos convênios, dos atendimentos particulares e tudo mais, para fazer o equilíbrio do orçamento. Mas não dava recursos para investir, quanto muito para fazer a manutenção, né? Então, com o advento aí do coronavírus e tudo mais, caiu muito o movimento do hospital, que foi suspendido todas as cirurgias eletivas, atendimento de planos e tudo mais, né? O orçamento, as contas dos hospitais entraram em parafuso, né? Quer dizer, caíram vertiginosamente. Então nós começamos a pedir doações, alimentos, isso, aquilo, que muitas pessoas estão ajudando. E também nós procuramos as empresas, estamos procurando todas as empresas de Matão para que façam alguma coisa nesse sentido, né? E nós tivemos aí, através da Citrosuco e da Cambuí, do Grupo Moreira Salles, algumas doações no sentido mais de investimento, porque nós entendemos que agora o mais importante é aumentar leitos de UTI, né? Então nós vamos conseguir agora, numa área contígua à UTI, aumentar mais 6 leitos de UTI, e que com o isolamento, com pressão negativa para a área contaminada, né? Alô? Tô te ouvindo. Pois não. Área contaminada e também nesse sentido, então nós conseguimos uma verba da Citrosuco e da Moreira Salles, por volta de R$760 mil, entre os dois, 400 da Citrosuco e 360 Moreira Salles, que vai dar para construir a UTI. Agora nós temos que comprar os leitos, nós temos que comprar os respiradores, os monitores e todos os equipamentos, né? Então nós vamos gastar aí, eu acredito, R$1,5 milhão aproximadamente para esse investimento. E que no futuro, pós-pandemia, quando acabar, serão leitos usados para a unidade coronariana. Porque você sabe que Matão hoje já é uma referência na área cardiológica, né? Nós temos aí bons médicos, bons profissionais, tanto na área da hemodinâmica como da parte da cardiologia, de parte cirúrgica mesmo, peito aberto, tudo mais. E então isso está sendo uma demanda muito grande, e aí então será usado para a unidade coronariana. Essas aquisições todas é um processo muito lento? Vocês têm uma estimativa de quando esses novos leitos estarão disponíveis? Não, nós já contratamos a empreiteira, trabalhar em regime de urgência, para ver se em 40 dias nós estamos com isso aí liquidado, né? Certo. Muito embora nós adaptamos áreas dentro do hospital e para poder atender os pacientes de coronavírus, e estamos atendendo na nossa UTI aqueles que têm que ser entubados, né, com toda a segurança. Graças a Deus até agora não tivemos nenhum contaminado dentro do hospital, de funcionários, estamos tomando todo o cuidado de segurança em todos os níveis, né? Então isso tem sido muito bom por enquanto. A pergunta que eu vou fazer agora cabe muito bem a você como presidente do hospital, que é a seguinte: a gente viu aqui a Copa do Mundo e o quanto de dinheiro enfiaram em estádios aí, muitos deles sem utilidade, viraram verdadeiros elefantes brancos, e esse foi o legado para muitos estados aí do que gastaram com a Copa do Mundo. Apesar do drama todo que nós estamos vivendo agora, João, que não é fácil e tudo, ainda que isso tudo seja tudo isso aí que nós estamos vendo, passado isto tudo, esses investimentos todos não deixarão de ser um importante legado para a saúde e a saúde pública brasileira também, né? Quer dizer, o que vai ficar depois, apesar do drama e do modo como tudo teve que ser feito, não deixará de ser um legado importante para a saúde geral aí do país, né? Não resta dúvida. Eu acho que você tocou num tema muito importante.
o próprio Ronaldinho dizia que hospitais não eram importantes, sim construir estádios, né? O tema ficou, essa frase ficou célebre. Mas essa pandemia veio trazer a consciência pública brasileira, a consciência brasileira do povo brasileiro e também das autoridades, a necessidade que tem que se investir em hospitais públicos, hospitais públicos também com referência aos hospitais filantrópicos, uma atenção maior, porque grande parte dos hospitais filantrópicos do Brasil estão quebrados porque atendem SUS, e SUS é aquilo que eu falei, tem mais de 12 anos que não se corrige as tabelas do SUS. Então, os procedimentos são muito baratos, quer dizer, o médico faz uma cirurgia, quase que não ganha nada, e os procedimentos que se pagam são muito ruins. Então, isso vem de encontro com, eu acho que agora vem de encontro com essa consciência de que, de fato, saúde não tem preço, mas custa muito caro, e que tem que se investir pesadamente na parte na parte não só da saúde pública para atendimento, mas na parte da prevenção, né? Isso é muito importante. Saneamento básico. Você vê, o Brasil precisa investir R$1 bilhão para resolver o problema de saneamento básico no Brasil. Quer dizer, o que é R$1 bilhão não, R$1 trilhão em saneamento para resolver. Metade do Brasil não tem. Nós temos hoje, parado na Câmara e no Senado, o marco do saneamento básico. Isso está parado há muito tempo, já deveria ter sido resolvido, porque se fizer o marco do saneamento básico, a iniciativa privada pode entrar junto com a iniciativa pública, fazer as concessões. Quer dizer, metade dos brasileiros não tem esgoto encanado, água encanada. Você está vendo aí nas favelas do Rio de Janeiro, as outras favelas aí, coronavírus se espalhando rapidamente, porque o pessoal não tem às vezes nem como se lavar uma louça ou se higienizar melhor, né? É verdade. O Brasil precisa começar agora como legado. Eu digo sempre que toda dificuldade, todo problema, se ele não trouxer um ensinamento, um aprendizado, aí não valeu a pena. Então, tudo isso que está acontecendo agora está mostrando para o brasileiro a realidade do nosso país, ou seja, de que, ainda que na marra, mas finalmente acordaram para a questão da saúde. Ainda que na marra, nós vamos acordar para o país no pós-Covid, João, você é um cara perfeito para falar sobre isso. O pós-Covid, o Brasil precisava já ter agora. Eu sou o presidente da República, já estava montando um comitê econômico para começar a estudar onde é que nós vamos nos inserir na economia mundial assim que passar isso tudo, nesse país que é um fazendão que produz comida que não acaba mais, João. Exatamente, mas você sabe que... Exatamente, nós éramos a sexta maior indústria do mundo em 1980. Nós estávamos catalogados na sexta maior, hoje nós estamos a 10ª, já perdemos 4 posições. Se você pegar a China e a Coreia do Sul somado em 1980, somado os dois PIB não dava o PIB brasileiro. Hoje você vê quem é a Coreia, vê quem é a China. Então alguma coisa errada aconteceu no Brasil nesses anos pós-80, quer dizer. Com certeza. É muita desmando, então isso aí criou essa situação em que hoje nós temos um volume de mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Se você pegar subempregados desalentados, passa de 20, e agora com a epidemia do coronavírus, você pode jogar mais 10 milhões em cima disso aí. Daqui um pouco nós temos metade da população brasileira ativa, né, que por volta de 100 milhões, sem renda. Esse é o maior problema. Então, o que precisa é que você falou. Existe já o Braga Neto, que é o ministro da Caixa, chefe da Casa Civil, tem um plano já de retomada da economia, de retomada da economia pós-pandemia, né? Que agora nós temos que salvar vidas em primeiro lugar. É verdade. A retomada da economia, que é investimento públicos e também juntamente com investimentos privados. O público tem que chamar o privado. Então tem que ter uma política de Estado, não é uma política de governo, uma política de Estado para os próximos governos que virão, para que o Brasil volte a crescer a taxa de 5%, 6% ao ano, que é o mínimo que precisa para absorver essa mão de obra essa população que hoje está desempregada, e aquelas que estão entrando no mercado de trabalho anualmente, que é por volta de 1,5 milhão de pessoas, né? Então tudo isso aí precisa realmente, mas acontece que nós estamos vivendo hoje uma visão política liberal. Esse ministro Paulo Guedes e toda a equipe econômica são liberais.
Então eles pensam de forma liberais, que as coisas vão se ajustar por si só. Isso numa economia evoluída, como os Estados Unidos funciona. Ou na Europa, funciona. Mas aqui numa economia ainda que está desigualmente desenvolvida e subdesenvolvida, não funciona. Então o Paulo Guedes já está matando esse plano do Braga Neto, que é o que ele chamava o plano Marshall, né, que é o exemplo do que foi feito no pós-guerra na Europa, né, quer dizer, então isso aí, porque são liberais, eles têm uma outra maneira, mas eu acredito que isso ainda vai caindo a ficha do governo, porque no momento que o Bolsonaro está perdendo popularidade violentamente, como ele está perdendo, e a situação se agravando cada vez mais, eles vão ter que atentar a esses fatos, né? Acordar, né? E acordar, exatamente. Definitivamente fazer valer esse país tão rico que nós temos. Exatamente. E que tem um lugar muito mais... Seria justo que ele tivesse uma posição muito melhor no concerto mundial, né? Não resta dúvida, o que nós temos aí na economia mundial para um país rico como o nosso, é muito pouco. Não, porque a nossa economia é primária ainda, né? Nós estamos exportando minério de ferro e commodities agrícolas, que é importante, repuxa a economia, não resta dúvida. Mas não agrega valor, no sentido de gerar impostos, né, de gerar renda para quem trabalha e assim por diante, né? Então nós temos essa miséria. Eu falei da agricultura, João, porque você é do setor, porque eu vejo, né? A China, 1,3 bilhão habitantes, não tem comida para aquele povo. Onde é que eles vão buscar comida? Tem que vir buscar no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, é por aí mesmo. Então, exatamente. É aqui que tem comida para eles. Nós temos comida, que é soja, carne, tem tudo aqui. É disso que nós estamos falando. João, eu tenho duas perguntas aqui que não são exatas, talvez coubesse melhor a sua diretoria lá, mas você, presidente Zeloso, como certamente deve estar inteirado a respeito. Primeiro assunto é como é que está a questão da ocupação, mais ou menos percentual aí, dos leitos hospitalares aqui específicos para a Covid aqui no nosso hospital, hein? Olha, a gente tem leitos disponíveis, mas você sabe que hoje os leitos nossos estão disponíveis para o SUS. Então nós temos, às vezes tem um paciente em Araraquara ou na nossa região que está com Covid e eles transferem, nós somos obrigados a atender, né? Mas nós estamos atendendo e normalmente não temos assim, nós estamos aí com uma ocupação muito boa, quer dizer, na faixa de 80% a 90%, mas não tem faltado leito para ninguém. Uhum. Agora nós também recebemos mais 9 respiradores que tinham mandado, que estavam inservíveis no hospital, em que empresa que queria recuperar, né? E nós, através do Senai, da Vila Leopoldina, que é especializado em equipamentos hospitalares, nós mandamos para lá e, através da intervenção do Paulo Scaff, que eu falei com ele, e deu prioridade, e nós já recebemos, dos 12, nós recebemos 9, que só os outros 4 não teve recuperação. Mas são 9 respiradores que já estão em stand-by, que podem atender em qualquer outra condição, em fase de emergência e fora da UTI, né? Porque nós separamos uma ala dentro do hospital, basicamente para isso aí, né? Para atendimento do Covid. Uma outra pergunta foi feita ontem por ouvinte, para mim. Eu, claro, não sabia responder, mas como sabia que você faria entrevista hoje, eu deixei para você a bucha aqui. Que é o seguinte, a pessoa disse, olha, se a antiga HBA, a UPA, enfim, lá que virou escola de medicina, e chegou a ser pleiteada, a gente também entendia, né, em alguns momentos lá, que o hospital poderia aproveitar melhor aquela dependência toda e tal, para esta necessidade de agora e para sempre, para o futuro, enfim. Esse hospital que hoje está parado lá, porque o custo está parado, quer dizer, está tudo parado, né? Está tudo parado, exatamente. Está tudo lá parado e a gente aqui com o hospital apertadinho aí no centro. Não faz falta hoje aquela prédio da UPA aí, sob o controle do município, uso em favor do munícipe? Bom, primeiro que ia ser um hospital materno-infantil, lá em cima, na previsão do prefeito Jaime Gimenez, na época. Depois, nós, inclusive, iríamos assumir o hospital. Quando o Jaime foi prefeito, ele deixou um legado, porque o hospital Carlos Fernando Mazzoni iria assumir aquela área lá. Aí depois, na gestão do Adalto, ele mudou o plano para transformar aquilo numa UPA, que aquilo seria completamente inviável, porque uma UPA hoje, para atendimento lá, ia custar de 1,5 milhão, 2 milhões por mês. E o município não paga nem o pronto-socorro do hospital, que é 590 mil, que atende toda a população.
e tem que todo mês tem que estar sequestrando o dinheiro via judicial, porque ele não paga e os médicos e os funcionários ficam, quer dizer, sem receber, ficam na mão. Então, é uma questão de visão política também isso aí, que precisa ter estrutura. Se o hospital absorvesse aquilo lá, com a estrutura dele, ele iria tocar. Agora, eu não acredito que o poder público municipal faria isso da forma com a eficiência que faz o Hospital Carlos Fernando Malzone. Certamente. É uma questão de especialidade. Né? Realmente o município não está preparado para atender, porque não tem médico, não tem enfermagem, não tem nada, numa pandemia. Tem que cair dentro do hospital mesmo. Por isso que a gente tem que prestigiar e apoiar cada vez mais o trabalho que é feito lá dentro, né? É o único hospital da cidade, né? A última pergunta que eu ia fazer é exatamente sobre isso, que talvez fosse melhor para o jurídico, mas acho que cabe muito bem a presidência responder. O senhor já até entrou mais ou menos no assunto aí, porque eu tenho a informação, o mês passado foi feito lá um depósito ao hospital de 590 mil, como se aquilo fosse uma parcela, e na verdade eram recursos do Covid, isso aí nós já noticiamos. É verdade. Né? É verdade. E aí o hospital, por zelo, cuidado, porque se o dinheiro é do Covid, está sendo pago despesas regulares aí de outras carteiras, de outras origens, ficou um negócio estranho, o hospital não usa o dinheiro, quer dizer, no fim o dinheiro ficou parado. Não, nós já ganhamos em segunda instância, nós recorremos, nós fizemos um recurso extraordinário, ganhamos aqui em Matão, ganhamos em segunda instância, já tem uma decisão no segunda instância, que esse dinheiro vai ser usado para os atrasados. Não, vai ser usado para o Covid. O Covid. O Covid, esses 590 mil, que eles tentaram usar de esperteza no assunto, pegaram o dinheiro do Covid para pagar o PS. O PS é um convênio. Então, a gente já conseguiu, via bloqueios judiciais direto na conta da prefeitura, por conta do PS, e esses 590 mil do Covid, nós temos uma decisão judicial em segunda instância liberando esse dinheiro para uso do hospital. Então nós vamos usar e inclusive vamos mandar uma carta hoje para a prefeitura agradecendo, né, muito embora nós tivemos que ganhar via judicial, mas foi uma situação forçosa. Foi uma situação forçosa, mas nesse momento vai ajudar muito. Porque vai ajudar a compor lá para a gente fazer os gastos que estamos necessários. Mas isso aí estamos falando do mês passado, que houve envio desse dinheiro de Covid, que era para pagar parcela de atrasados, ou sei lá do mês. Aí, anteontem eu tenho informação de que outra decisão já bloqueou na conta da prefeitura mais 590 mil do mês. Exatamente, porque nós temos a justiça do nosso lado hoje, compreendendo a gravidade da situação, e realmente isso aconteceu e o dinheiro deve entrar hoje. Porque nós temos compromisso para pagar os médicos, pagar os enfermeiros que trabalham no PS, né? É na marra, mas está pagando pelo menos agora. Não está pagando, nós estamos sequestrando. Sequestrando com a autorização da justiça. Judicial, exatamente. Senão vão entender que você está se apropriando do que não é teu. Exatamente. Exatamente. A justiça agora está sistematicamente todo mês mandando pegar na conta. Caiu o dinheiro na conta da prefeitura, 590 sobe para o hospital para pagar o pronto-socorro. Exatamente. E que ainda é de graça, porque é um pronto-socorro que atende 110 mil pessoas por ano. Se você pegar 590, né, vezes 12 dividido por 110, vai dar 50 centavos, R$1 por pessoa, que custa cada consulta de atendimento. Quer dizer, é um negócio, o município é de graça, que é ser feito lá. Eu não poderia encerrar essa entrevista aqui, falar com o João Marquesan, empresário, e a visão que ele está tendo aí desses desejos todos de retomada da economia, ao mesmo tempo os riscos que isso tudo pode trazer junto. Como é que você está, como empresário que está diante de a maior entidade da indústria brasileira, né, que é a BIMAC e tal, e você que tem contato aí com ministros, com essa gente toda, João, você como empresário, qual é a análise que você faz dessa possível retomada econômica ou do que virá depois, economicamente falando? Primeiramente, nós temos que salvar vidas. Primeiramente, nós temos que fazer todo o trabalho de prevenção, que a BIMAC está fazendo um trabalho forte com mais de 8 mil empresas que ela representa, né?
e está fazendo um trabalho muito forte com essas empresas. Aqui em Matão também as empresas estão tomando todo o cuidado de afastamento, no sentido de que as pessoas não tenham contato, toda a precaução para que não se contaminem, né? Então tudo está, graças a Deus, está sendo muito bem feito. Agora, realmente, a maior preocupação é que esse ano nós teremos uma queda no PIB de 4% a 5%, que não é brincadeira, é uma queda violenta dessa. Só para pegar os 3 anos de crise do governo Dilma lá que nós pegamos, e dentro do governo Temer também, em 2016, nós tivemos, somados os 3 anos, deu 9% da queda de PIB, que deu 12 milhões de desempregados. Nós vamos ter agora, só num ano só, de 4% a 5%, né? Porque as famílias não têm dinheiro, não estão consumindo, os que estão subempregados, então tudo isso aí vai ser um problema sério, que é um abacaxi que está no colo desse atual governo, que ele vai precisar resolver. Não é falta da gente mandar subsídios e mandar informações e solicitar para que eles enxergam dessa forma. Por lado eu entendo, do governo Bolsonaro, do próprio presidente, do Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, existe a ideia de fazer investimentos. O ministro da Infraestrutura também está muito bem visto, mas quando cai na área da economia, eles estão indo muito fiscalista. Você está entendendo? E agora nós não temos que olhar o equilíbrio fiscal, nós temos que olhar como dar emprego para a população, como fazer o Brasil voltar a crescer. Depois, com o tempo, com a população, com a produção crescendo, e também crescendo a produção e crescendo a demanda através de investimentos, os impostos acontecerão normalmente, porque todo mundo vai pagar imposto. Que hoje nem imposto não estão pagando, né? Você sabe disso, nem imposto não estão pagando. Tá no vermelho. Então, exatamente. Então, acontecendo isso, a médio prazo nós teremos um equilíbrio novamente, né? João, e para isso precisa passar a reforma tributária também, que está parada. Não pode parar, devia estar continuando. Isso aí tem que acontecendo, né? Está acontecendo. Então, tudo isso aí são coisas importantes, fatos importantes para a retomada. Meu caro, o fato é que as duas grandes, e que continuarão sendo as grandes potências, Estados Unidos e China, já estão lidando com isso. Ontem o presidente Trump lá já mandou o incentivo lá para a agricultura do país dele. Sim, claro. E tal. Ele não é bobo, não. Ele já está pensando no pós-Covid. Nós vamos fazer o mesmo, né? Mas os Estados Unidos está trabalhando já no pós-Covid já, né? Então. E agora, aqui os liberaloides de plantão aqui que estão atrasados ainda com a mentalidade de 30, 40 anos atrás, e não funciona num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento como o Brasil. Sabe que eu falei isso aqui outro dia? Eu falei, olha, a China é um grande comprador das commodities brasileiras, mas aqui precisa da nossa comida. Outro dia, em dezembro, nós ficamos sem carne. O preço da carne estourou porque a China comprou nossos bois aqui. Só por causa da peste suína que eles estavam atravessando isso, lá, né? Também, isso. É, aí exatamente. Eu falei isso aí, ó, a China é um baita cliente, freguesão nosso. O cara disse, sabe o que pra mim que ele disse? Disse assim, mas a China é comunista. Eu falei, isso é problema deles, rapaz. Eles compram à vista, rapaz. O problema do negócio, no mundo de negócio, não existe tipo, o relacionamento é de negócio. Toma lá, dá cá, pagou, levou, acabou. Mas ideologizam tudo. Não tem jeito, né? Tudo vira ideologia. Não pode. É um absurdo. Eu acho que a gente tem que... Hoje, muito embora é um país comunista, mas é um país aberto ao mercado. É um comunismo de mercado. Então, mudou muito a iniciativa privada, tudo mais. E outra coisa, você analisa o volume de chinês que viajava. Hoje não está viajando mais por causa do Covid, mas o volume de chinês que viajava pelo mundo, o que incentivava o turismo, e esse pessoal está gastando, porque eles estão ganhando lá, não é? Se eles não estão ganhando, não é comunista. Pô. E no caso da balança comercial brasileira, o superávit sempre é porque principalmente a China vende menos e a gente vende mais do que eles vendem pra gente. A China é o nosso maior parceiro comercial. É o freguesão número 1 que a gente não pode sair chutando, né, João? Exatamente, é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente, é que nem cliente bom você trata bem, cliente bom, ruim você trata bem e assim por diante, né? Tem que ser sempre bom. Já pensou chegar no comércio, alguém chega aí no comércio, você é Bolsonaro, chega um freguês que é Lula, você dá um chute nele. Não pode. O comércio é diferente, não tem ideologia. Mas tá bom. Ô, João, foi um grande prazer falar com você, foi muito oportuno, inclusive, falar com você. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre às ordens, viu? Muito obrigado a você e um bom dia. Um bom dia, muito obrigado. Conversei com o presidente do Hospital Carlos Fernando Manzoni, João Marquesan.